Desse versículo, que é o capítulo 2, versículo 10. Louvado seja Deus. Esse versículo, ele vai dizer que esse termo congregado aí, né? Foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Vírgula. E outra geração após ele se levantou. E observação sobre essa outra geração. Uma geração foi congregada. O que é isso? Encerrou o ciclo. O que é encerrar o ciclo de uma geração? É exatamente geração após outra, né? Uma se finda e tem uma outra geração que se posiciona, que já está na terra. Que na quinta-feira eu estive aqui pregando sobre os ensinamentos do Evangelho através da Páscoa, né? Alguns ensinamentos. Quando o povo passou lá um período para mais de 4 séculos, e a irmã cantou esse hino aí, as irmãs, Deus usou o Moisés, e Moisés conseguiu a façanha de tirar o povo do Egito, e fizeram essa travessia do Mar Vermelho. Mas durante 40 anos, o povo, aquela geração que sai do Egito, o que acontece com ela? Foi congregado também. A gente sempre vê na Bíblia, né, que só os dois lá, os remanescentes, que foi um deles foi Josué, como no caso aqui que ele morre já com 110 anos, Josué foi um dos remanescentes daquela geração que saiu do Egito, que viu os 10 sinais, né? As 10 pragas do Egito, atravessou o Mar Vermelho e chegou ao deserto. O deserto é um lugar de provação, né? E muitos, quando contemplaram as maravilhas de Deus, é muito bom servir a Deus quando um grande milagre acontece. Pão, provisão. Mas na hora que chega no momento difícil da vida, o que vai acontecer? Você vai permanecer ou você vai reclamar de Deus? Esse é o grande desafio. Deus leva o seu povo por caminhos, não caminhos fáceis. Presta atenção, não caminho fácil. O caminho mais fácil era o caminho dos filisteus. Deus percebeu que o povo não estava apto para enfrentar os filisteus, que era um povo bélico, guerreiro. O povo tinha que passar pelo deserto primeiro. E quando passou pelo deserto, passou uma provação de 3 dias. 3 dias sem beber, sem encontrar água. Pensa numa luta. Ficar sem beber água, né? 3 dias. Quando eles chegaram mais na frente, eles achavam que estava resolvido o problema, porque acharam um lugar, uma fonte, que tinha água. Quando botaram a água na boca, o que aconteceu? Que decepção. A água estava amarga. Aí a murmuração já começou, né? Aí Moisés fez uma oração e Deus orientou para que ele colocasse um madeiro sobre aquelas águas amargas. E o que aconteceu? As águas amargas de Mara tornaram-se salutar. E o povo dessedentou a sua sede. Glória a Deus, né? E prosseguiram a caminhada. Lá na frente eles entraram em Eli. Porque antes de passar por Eli, tem a passagem de Mara. Em Eli eles encontraram 12 palmeiras. Como aquela expressão, sombra e água fresca. Aí eles tiveram uma bênção, né? Então sempre vai ser assim. No caminho de Eli, você vai passar por Mara primeiro. Em Mara Deus vai provar o meu e o seu coração. Como é que nós estamos? Estamos murmurando, reclamando da vida, falando contra Deus, falando contra alguém que está na liderança. Deus percebe as nossas palavras. Mas o fato é que o povo passou uma estadia não, foi uma geração de 40 anos, e todo mundo foram mortos.
pouco a pouco, até que chegaram na conquista da terra. E Deus usou a pessoa de Josué. E toda aquela geração, Josué conseguiu, não completamente, porque ficou ainda povos, que se não me falha a memória, se você ler o livro de Juízes, foram pelo menos alguns povos que fizeram ali, que estavam ali vizinhos, que eram uma espécie de provação. Primeiro os cananeus, os filisteus, aqueles lá que atacaram no tempo de Gideão, né? Tem os moabitas, os amonitas. Então toda essa turma estava ali, vizinhos de Israel, e foram provar realmente se o povo conquistaria a terra, se o povo avançaria. Mas encerrada a geração dos anciãos que estavam com Josué, né? Essa passagem de comando, Wellington, de Moisés, né? É a passagem da terceira geração. A passagem do bastão é o grande desafio, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois que Jacó, tem os filhos deles, né? Então, sempre nessa lacuna entre uma geração e outra, né, se a geração não cumpriu a sua tarefa de preparar a próxima geração para enfrentar os problemas da vida, tendo a visão da fé, a visão no Deus vivo, no Deus invisível, se essa geração ficar só na aba do pai, só naquela, o Deus do meu pai, mas ela não cria uma espécie de experiência com esse Deus, então vai chegar um momento em que essa pessoa, ela vai ser provada se ela serve a Deus ou não. Glória a Deus. Passado essa geração, levantou-se uma geração. Aí vem uma epígrafe dessa mensagem, que vocês vão ficar bem entendido, no versículo 10. O que diz o versículo 10 na parte final? Uma geração que não conhecia a Deus. Repare bem esse termo. Uma geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as suas obras. Uma geração nova, que não teve a experiência do conhecimento de Deus, e nem tampouco as obras de Deus. Interessante, tem muita gente que, por exemplo, lá em Cafarnaum, lá naquelas cidades marítimas do ministério da Galileia de Jesus, Jesus citou pelo menos 3 cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque nessas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, foi cidades que presenciaram muitos milagres realizados por Jesus. Jesus fez muitas obras, muitas coisas gloriosas, milagres tremendos na cidade, naquela comunidade da Galileia. Mas repare o texto. A grande maioria, segundo Mateus, é que eles viram os milagres, comeram do pão, foram curados. Que mais? Viram leprosos sendo limpos, viram homens, pessoas mortas sendo ressuscitadas, viram a manifestação sobrenatural do poder de Deus, as obras de Deus, o Senhor expulsando o mal, libertando vidas. Foi lá em Gadara, levantou aquele jovem, levantou a mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, tirou ali um homem que estava há 4 dias morto. Então foram milagres maravilhosos, mas mesmo assim, a geração que viu tanto milagre, mas não se converteram, se tornaram pessoas que não se converteram pela manifestação sobrenatural de Deus, através do Evangelho de Cristo. Mas aqui está uma geração que não conhecia a Deus, nem tampouco as obras que Ele tinha feito. Acho que Deuteronômio capítulo 6 é que vai mostrando isso, né?
Vocês lembram dessa passagem que diz assim: ao caminhar, ao levantar, em todo o tempo, né? A gente tem que incutir os feitos de Deus, para que essa próxima geração não fique desapercebida, não fique ignorante, não fique sem entender nada das coisas de Deus, dos mistérios de Deus. Então há um desafio nesta noite, conforme essa mensagem. Glória a Deus. Que tipo de geração nós temos sido? Somos a geração que não temos nos aprofundado no conhecimento de Deus e não conhecemos as obras que Deus fez? Que obras são essas? As obras que estão registradas nas Escrituras, no livro sagrado. Nós temos pouco lido esse livro, temos nos aprofundado em pouco no conhecimento de Deus. E Deus, ele se revela para o homem? Sim ou não? Paulo diz que os céus, né, as obras materiais mostram para o homem natural quem é Deus. Os céus, segundo o salmista, manifestam a glória de Deus. Então, Deus, ele se revela naturalmente aos homens, mas ele enviou o Filho para se revelar aos homens. Jesus falou para Felipe, Felipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai e é o suficiente. E Jesus disse para Felipe o quê? Há tanto tempo tu estás comigo, Felipe, e tu não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Então, esse conhecimento de Cristo, né? Quando Cristo estava ali no mar da Galileia, lembra daquela passagem? Né? Quando o que ele fez no mar da Galileia? Cansado da viagem, o que ele fez? Foi dormir. Em determinado momento o mar deu aquele ventania forte e Jesus se acordou com os discípulos: Senhor, tem misericórdia, o mar vai pegar a gente aqui, mas faz alguma coisa. Aí Jesus, a natureza ouviu a voz do Criador: cala-te, mar, aquieta-te, vento. E os discípulos disseram o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando Cristo perguntou: o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Que foi que os discípulos disseram? Estão dizendo por aí que tu é um profeta. E vocês estão dizendo o quê? E você, o que vocês acham? O Espírito Santo revelou a Pedro o quê? A revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Interessante. A pessoa recebe uma revelação de Deus. Na próxima cena da situação, o homem já estava dando lugar ao diabo, né? Tenha cuidado, viu? Você está recebendo a palavra de Deus, uma revelação de Deus, um ensinamento da palavra. Passou um tempinho, o diabo aproveitou o momento. Não que o diabo entrou nele, mas as palavras de Pedro foram de acordo com o propósito maligno. E Cristo repreendeu aquelas palavras. Porque o conhecimento, ninguém vai conhecer a Deus aqui na sua totalidade, porque a nossa mente é muito finita. Mas Paulo diz que em parte o conhecemos, em parte. Glória a Deus. Mas veja aí o problema dessa geração que não conhecia a Deus e nem as obras do Senhor. Essa geração aqui, meus irmãos, eles foram 400 anos de Juízes, né? O Juízes é um livro histórico, um livro onde existe... Se você ler o livro de Juízes, são 21 capítulos, tem uma palavra lá que é repetitiva, né? Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Parece muito com a geração de hoje, né? Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo acha que está... Mas esquece que a verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Não é a minha verdade, não é a sua verdade particular ou privada. A verdade é Cristo. É Cristo e a verdade que liberta. Então, quando o homem conhece a verdade, disse Jesus: a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Então é preciso conhecer ao Senhor, é preciso conhecer a verdade de Cristo, para não ser ludibriado, para não ser enganado, para não ser flertado por nenhuma filosofia humana, por nenhum engano humano, por nenhuma ideologia humana. É Cristo a verdade em nós, que nos dá o conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, mas vamos observar
que, encerrado um ciclo com Josué, encerrou-se o ciclo da geração dos anciãos, surge uma nova geração, uma geração que não teve uma intimidade com o Deus. E esse Deus era visível? Um Deus vivo, invisível, mas presente e real. Glória a Deus por isso. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus, glória a Deus, que tem o controle nas suas mãos. E essa geração não teve o interesse de, quem sabe, o pai levou para a escola bíblica, não tinha escola bíblica dominical não, levou lá para, também não tinha sinagoga nessa época, mas havia um lugar chamado Siló. Ele se reunia, lá estava o tabernáculo, tinha os sacerdotes, os pais tinham a missão de educar os filhos, de inculcar nos filhos a mensagem no caminho, ao deitar, ao levantar. Então o pai tinha que levar o filho a esse conhecimento, e chegaria um momento que o filho tinha que decidir. Glória a Deus. Mas veja, esses não tiveram muito interesse, quiseram permanecer na superficialidade. O Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus que havia introduzido eles na terra prometida. Mas o que foi que eles fizeram? A geração que começou uma coisa que eu vejo no versículo 11, é que quando a pessoa não tem um conhecimento, uma intimidade com Deus, uma das coisas que nós perdemos a intimidade com Deus, sabe quando é? Quando a gente ora bem pouquinho, não é verdade? Como é que está o nosso nível de oração, irmão? Irmão, nós precisamos orar mais, não é verdade? E quando não tem oração, adoração, o que é que acontece? Aí nós tem que ter alguma coisa para preencher, né? E os israelitas, por não conhecer o Deus de seus pais, por não ver as obras que Ele fez, e que Ele faz, e que Ele vai fazer, eles, ao contrário, eles começaram a desvirtuar a adoração exclusiva de Deus. Ou seja, uma geração que se inclinou no versículo 11 para os ídolos. Havia ídolos ao redor, ali com as nações. Irmãos, nós estamos num mundo onde os homens apenas dizem assim: eu conheço Deus, eu sou filho de Deus e de Nossa Senhora. Mas Paulo, na Escritura, diz que tem os gentios que professam que conhecem a Deus, todavia negam com as suas obras. Os fariseus diziam: nós conhecemos o Abraão. E Jesus disse: se vocês conhecessem o Abraão, vocês não fariam essas obras que vocês estão fazendo. Vocês querem me matar, rapaz? Que conhecimento é esse que vocês têm do patriarca da fé, Abraão? Se vocês querem tirar a minha vida? Então, é um conhecimento apenas teórico, superficial, que não faz um efeito. Ao contrário, ao invés de buscar o conhecimento a Deus, buscar a Cristo, buscar o único Deus verdadeiro, eles se desvirtuaram na adoração. Veja o versículo 11: os filhos de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a quem? Conforme o texto aí, as entidades que recebiam adoração. Na atualidade, os baalins podem ser outras coisas que ocupam a nossa mente. Na atualidade, os baalins, Baal, a idolatria pode ser algo que ocupe o nosso coração. Queira Deus que nossos corações nessa noite possam estar, como Jesus falou em João 4, eu vim buscar os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então nós estamos aqui para adorar o Filho de Deus, nós estamos aqui para servir a causa de Cristo, amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, é preciso adorar a Deus de fato e de verdade, mas sem conhecimento. O homem adora, foi induzido, e esse é um desafio para a geração nova de hoje. A geração são convidadas a desvirtuar a adoração a Deus, mas só os adoradores não se dobram diante de Baal. Como diz até uma canção:
a igreja permanece de pé, não se inclina, não, aleluia, não se entrega, mas adora o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, isso é um desafio hoje, viu, irmãos? As gerações estão sendo tentadas e é preciso um aprofundamento, porque alguém vai sugerir, vai te dar opções, jovem, mas você vai dizer como Paulo: eu sei o que eu tenho crido. Glória a Deus. Tu não vai se dobrar, não? Se o meu Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, não tem problema, mesmo assim eu vou servir a Ele. Glória a Deus. É difícil a pessoa dizer um negócio desse, né? Porque tem gente que só serve a Deus se Deus fizer. Se Deus não fizer. O Ananias, o Azarias e o Misael disseram isso para o rei Nabucodonosor. E eles adoraram a Deus. Eles andaram dentro da fornalha. Eles permaneceram firmes. Eles não arredaram o pé, porque eles conheciam o Deus do seu pai. Eles se aprofundaram no conhecimento de quem é Deus. Quando a gente fica só na margem, qualquer influência, meu Deus, qualquer amizade, qualquer tentação, a pessoa já está negando a Deus, já está afirmando com as suas obras que não conhece a Deus. Mas uma geração verdadeiramente que não conhecia a Deus, conforme nós vimos, ela se desvirtuou na adoração. Mas uma coisa é certa, os versículos 12 e 13, eles fizeram o seguinte: eles deixaram o Deus dos seus pais, interessante, eles se desviaram, foi uma apostasia, presta atenção, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando você se prostitui, né? Moral, você bebe umas cachaça e você escandaliza lá na vizinhança, briga com todo mundo, é um homem iracundo e se dá mal com todo mundo. Então é um escândalo, é um desvio moral. E tem aquele desvio intelectual, aquele desvio teológico, em que a pessoa começa a negar a ressurreição, como Paulo diz, a negar os mistérios de Deus, a não crer mais nas obras que Deus pode fazer ainda hoje. Glória a Deus. Pode ou não pode? Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Então, meus irmãos, uma geração que se afasta do verdadeiro Deus, uma geração que se apostata da verdadeira fé em Cristo, uma geração ingrata. Tem essa geração que não tem nem um pinguinho de gratidão a Deus, e o escritor relembra: vocês se esqueceram que Ele tirou vocês da terra do Egito? Quer dizer, os pais deles tiraram da terra do Egito, mas vocês, pelo contrário, foram após outros deuses, vocês se desviaram, vocês foram uma geração marcada pela ingratidão, pelo desvio da fé verdadeira e pela desobediência. O versículo 12 e o 13 está dizendo isso: deixaram o Senhor, desobedeceram os mandamentos do Senhor e serviram a outros deuses. Então essa geração está assim, nessas características, desvirtuando a adoração, se afastando de Cristo. Que Deus em Cristo nessa noite visite cada um dos seus servos, que a igreja do Senhor possa estar permanecendo firme na fé, não se dobre, possamos nesta noite ter graças a Deus, possamos rumar o caminho da obediência, possamos nessa noite jamais se desviar da fé, porque a fé é um tesouro. Paulo diz: guarda o bom depósito que te foi confiado, Timóteo. Guarda esse depósito, irmão, não venda, não negligencie, não abandone, ainda que todo mundo. A verdade é essa, mas a voz da multidão de todo mundo não é a voz de Deus. A voz de Deus não está na maioria, glória a Deus, mas pelo contrário, né? O caminho estreito é a maioria ou a minoria? Jesus disse que é a minoria. Portanto, se você nessa noite permanecer no caminho estreito, a fé tem que ser preservada. E você tem que se aprofundar no conhecimento de Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, tem alguma consequência quando você vive na sua geração sem conhecer a Deus e sem conhecer as suas obras?
essa geração enfrentou consequências desastrosas. Primeira consequência que eles tiveram, vamos lá. Repare para o versículo 14 do capítulo 2. O versículo 14 vai dizer o quê? Que pelo que a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ou seja, primeira coisa que a pessoa anda, perdeu o favor divino, perdeu a graça de Deus, perdeu a comunhão com Cristo, perdeu esse favor. Ao invés de Deus revelar a sua bondade, Deus manifestou, foi a sua ira. E o escritor aos Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. É preciso conhecer que esse Deus não é um Deus de amor, passa a mão por cima, ficou bichinho, né? Coitadinho, não. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de juízo. A Bíblia diz que se os pais, que são falíveis, açoitar no sentido de disciplinar os seus filhos quando eles estão em desobediência, imagine o Pai do céu. Glória a Deus. Mas irmãos, uma consequência desagradável é a perda do favor divino, porque eles são alvos agora, como disse João Batista, quem tem o Filho de Deus, Cristo, tem o quê? Tem o favor de Deus, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, permanece sobre ele o quê? A ira de Deus. A Escritura diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, filhos que não têm interesse em conhecer a Deus. Oséias diz que o meu povo morre por falta de conhecimento, perece porque o conhecimento vai aos poucos se definhando, se apagando, e não há um crescimento progressivo. Glória a Deus. Mas meus irmãos, veja que o favor de Deus, ele está disposto a todos os homens, sim ou não? O favor de Deus está aqui nessa noite para conosco, amém? Glória a Deus. Os filhos que não conheceram o Deus de seu pai e nem as obras do Senhor, começaram a enfrentar problemas na sua vida. Veja um problema que eles enfrentaram no versículo de número 14. Deus os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé. Aqui nós temos algumas consequências. Perda da liberdade. Uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro, ele é uma pessoa escrava dos seus próprios pecados, escrava das suas próprias consequências, escrava das suas próprias decisões. É uma pessoa, louvado seja Deus, que além de perder, tornou-se cativo dos inimigos. O inimigo agora oprime, derrota. Essa pessoa está vivendo uma vida de fracasso, está vivendo uma vida amarga, está vivendo uma vida sem graça, perdeu o conhecimento de Cristo. Ao invés de entrar na terra da promessa, ter o descanso, desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tinha prometido aos pais, aos ancestrais deles. Ao contrário, eles viveram foi em aperto. Os inimigos apertaram eles amargaram a desilusão, porque o pecado faz isso, né? O pecado ele encanta as pessoas, ele promete algo bom, mas o final é só decepção, é só tribulação, e por final é morte. Que o Senhor nos ajude nessa noite, glória a Deus, porque as consequências da ignorância, elas estão visíveis hoje, e que nenhum servo de Deus, glória a Deus, venha pelo contrário, possamos, no dizer de foi feita aqui uma canção, né? Possamos crescer em graça diante de Deus, em conhecimento, crescer no entendimento, crescer no amadurecimento, deixar de ser menino. Irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que ser menino. Perceba aí, né? Ser de meninos na malícia e adultos no entendimento. Tem algumas características de menino que você tem que ter: humildade, perdoar, sinceridade. Mas tem coisa de menino. Quais são as coisas de menino? Menino
não perdoa, né? Menino espiritual, se zanga, não cresce. Paulo diz, eu poderia chegar aqui com um alimento mais sólido. Não, vocês ainda estão na papinha, no leite ainda. Há quanto tempo vocês já deveriam ser mestres? Já devia estar na escola dominical ensinando os outros. Não vem nem para a escola dominical, imagine aprender, né? Glória a Deus. Onde é que está escrito isso? Foi os hebreus, eles se converteram, né? Eles estavam ali na fé, mas chegou um momento na vida deles que eles retrocederam, eles recuaram. Ao invés de progredir com Cristo, eles estavam recuando, regredindo. Eles queriam voltar às práticas da lei, eles queriam voltar a todo aquele sistema mosaico. Quer dizer, a lei foi estabelecida com a lei moral e tem as leis cerimoniais. As leis cerimoniais cumpriram-se em Cristo, mas a lei moral continuava, é claro. Mas dado o momento que eles, ao invés de crescerem, avançarem, perceba no capítulo 5 de Hebreus, o versículo 11. Paulo, eu digo Paulo, mas ninguém sabe quem é o autor, né? O escritor diz, muita coisa eu tinha que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês se tornaram o quê? Negligentes para ouvir. Pastor, só meia hora aí que eu não estou a fim de ouvir muita mensagem não, estou meio negligente para ouvir. Não queria mais ouvir a mensagem, não queria ouvir mais uma leitura, não queria ouvir mais um ensinamento da palavra. Se tornaram negligentes para ouvir, porque devendo já ser, misericórdia Jesus, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta do leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino na fé. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Os perfeitos aqui está falando de maturidade. Os maduros, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então ele tem um entendimento. Então as consequências de uma vida ignorante, de uma vida sem conhecimento, é você se tornar uma presa fácil. Mas em dado momento Deus mostra para esses israelitas, como para os dias atuais, que embora a ira, a opressão, os sofrimentos estejam fazendo parte como uma espécie de correção, porque muitas vezes, né, tem até aquele provérbio popular que a gente disse que está na Bíblia, mas não está na Bíblia não, que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela... Não está escrito na Bíblia não, esse negócio aí, é só um provérbio popular que a gente, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então Deus cercou ele de inimigos, colocou dificuldades no caminho para que eles olhassem para dentro deles. E em dado momento, a pergunta é, será que tem saída para essa geração que ainda não tem um conhecimento do Senhor? Será que tem algum momento que eles podem novamente alcançar o favor de Deus? Será que tem? Ora, se não tem. Irmão, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, como diz a palavra, né? Que ainda que os homens estejam afastados de Deus, na pior situação, mas se eles clamarem, se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles novamente pedirem misericórdia, Deus é tão maravilhoso que Deus está pronto para perdoar, amém? Deus está pronto para restaurar, Deus está pronto novamente para levantar este homem e esta mulher. Não importa a situação que ele tenha, ele pode ter descido ao fundo do poço de uma situação de imoralidade, de permissividade, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus falou para os fariseus sobre uma mulher pecadora e disse: Simão, viste essa mulher? Eu cheguei aqui e você não me deu nenhum cumprimento, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Cheguei aqui e você não lavou os meus pés.
ela está lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Simão, eu tenho uma historinha para lhe dizer. Um homem tinha uma dívida grande, o outro tinha uma dívida menor, mas chegou o momento que o patrão disse: vocês estão todo mundo perdoado, todo mundo pode ir embora. Quem vai mais amar? Mais. E o Simão disse: é claro, é o que mais perdoou. Então, aonde a indiferença, a dificuldade prevaleceu, mas um quebrantamento, mais uma reconciliação, Deus está pronto para restaurar o favor dele. Amém? Nós precisamos do favor de Deus. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor que Ele cresça em nossas vidas, e que Ele apareça nessa noite em nossos corações, e que o caráter dEle possa ser incutido em nossa caminhada, e que nós não venhamos a ser meninos na fé, mas adultos no entendimento. Glória a Deus. Amém? Está chegando. Só para vocês observar o versículo 16, quando o Senhor disse assim, ó: o Senhor, pela misericórdia, levantou juízes, que os livrava das mãos dos que os roubaram. No 18 ele disse: quando o Senhor levantou juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependeu através do seu gemido, né? O povo gemeu de dor, de clamor, e se arrependeram, deixaram as suas obras, né? Deixaram os seus caminhos maus, e se convertia, nem que seja provisoriamente. A questão não é: pastor, mas irmão, eu aceitei a Jesus, estou na igreja, pronto, né? O crescimento agora é automático, não é verdade? Não é automático não. Tem que ter a nossa parte também, né? Que a gente tem que buscar a palavra, né? Não somente a palavra, mas buscar o Senhor, buscar a presença de Cristo. Perceba aí que Deus agraciou aquele povo que não conhecia, uma geração que não conhecia o Senhor. Mesmo assim, Deus foi com eles, perdoou eles. O juiz se levantava, Deus levantou vários juízes, entre eles Otoniel, o próprio Eude, o próprio Jefté e mais outros. Sansão foi um dos mesmos, mesmo nas suas deficiências. Mas o clamor, o arrependimento é a porta de acesso para a restauração. Embora o homem esteja afastado, esteja distante do caminho do Senhor, mas Deus novamente chama ele, toca nele mediante um clamor. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Amém? Que Cristo nessa noite responda a cada oração que o irmão tenha feito. Uma oração por um familiar, por uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, para que ele venha se reconciliar em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, a caminhada aceitou os planos de Deus, desfrutou do descanso provisório, mas eis aqui o grande desafio. O desafio dos homens de Deus não é permanecer de braços cruzados, negligentes no caminho, apáticos à obra do Senhor, não querendo mais crescer. Não, estacionei, está bom demais. Não, irmão, não é assim não, irmão. A palavra diz que Deus colocou uma provação. A geração que teve um encontro com Deus, que conheceu o poder dele, conheceu as maravilhas dele através dos juízes, né? Como aquele juiz lá que venceu os midianitas, né? O próprio Sansão, que fez obras gloriosas. Mas eles não podiam ficar só naquelas experiências, apenas eles deveriam continuar. E uma coisa que me chamou a atenção que embora se tornou-se um círculo, né, vicioso. Essas palavras, eu vou repetir, era cativeiro, desobediência, cativeiro, arrependimento, clamor, restauração. Eram 4 palavras que, como círculo, eles eram restaurados, eles eram abençoados, mas doravante eles deveriam continuar, como eu falei, crescendo em Deus, avançando em Deus. Mas olha o que a palavra diz: uma geração que não levava o conserto de Deus a sério, no versículo 20. Ou seja, o conserto é uma aliança entre Deus e o seu povo. Deus fez uma aliança. Essa aliança é uma via de mão dupla.
Deus diz assim: olha, eu estou com vocês, eu vou abençoar vocês, mas eu quero de vocês, a recíproca é verdadeira. Me sirvam, me obedeçam, ande comigo, eu abençoarei, eu darei a bênção sobre vocês, mas sejam meus, tenham compromisso com a minha aliança, porque uma via de mão dupla era um compromisso mútuo entre Deus e o seu povo, e o povo, ao contrário, desanimou-se, não levou em conta o conserto com Deus. E por último, eu quero concluir dizendo, o versículo 22, para pôr elas provas a Israel, para provar a Israel, se eles iam guardar, para pôr elas provar a Israel, se eles iam de guardar o caminho do Senhor. Então Deus coloca uma prova para eles, e essa prova é só para aquela geração? Até hoje, há muitas opções, mas os servos de Deus, eles são convocados. Uma geração tem que decidir em guardar o caminho do Senhor. A geração que decide guardar o caminho do Senhor, ela não cede aos tentáculos da tentação. A geração que decide guardar o caminho do Senhor, ela vai até o fim, ela não retrocede, ela não negligencia, ela não volta para trás, ela não desiste, ela persevera, ela anda com Deus, mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua pouca força, mas o Senhor é aquele poderoso para nos fortalecer, e Ele está aqui nessa noite, e nós precisamos, com essa palavra, continuar, mesmo sendo provado, mas vamos guardar o caminho do Senhor, amém? Guardemos o caminho do Senhor, guardemos o que Deus tem proposto, a fé, o bom tesouro de Deus, guardemos como a menina dos nossos olhos, guardemos a esperança, a vocação com que nós somos chamados. Não façamos igual a Esaú, que por um prato de lentilha trocou o direito da primogenitura. Não façamos como Judas, que por 30 moedas de prata vendeu o seu próprio senhor. Não façamos como muitos que desistiram, que retrocederam. Paulo cita uma lista deles: Himeneu e Fileto, homens que estavam ali de repente foram encantados com este mundo, foram encantados pela a onda mundial, mas nós perseveramos em Cristo, glória a Deus. Cristo está voltando, está às portas, e somente os que estão na fé, somente os que estão guardando a minha palavra no coração, há de ser livrado naquele grande dia. Que Cristo conceda graça nessa noite aos seus servos. Então vamos continuar nessa noite pedindo ao Senhor que Ele nos dê essa palavra, que uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras do Senhor, que isso não seja uma realidade na vida de ninguém aqui nessa noite, glória a Deus, mas que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quem precisa ainda mais de crescer na graça de Deus? Amém? Glória a Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Nós não podemos ficar negligenciando, nós não podemos ficarmos trocando o nosso tempo com Deus. Deus quer reservar um tempo especial com cada um de nós, porque o Senhor quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Então que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Vamos louvar a Deus com mais uma canção, finalizando aqui o culto, né? A irmã Áquila vai louvar o Senhor, e depois nós estamos fazendo a oração final. Se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite, para se reconciliar com Deus, para pedir ao Senhor fortalecimento espiritual, nós estamos aqui nessa noite. Não nós somos melhores do que os outros, o bom é Deus. Nós precisamos de Jesus para sempre em nossas vidas. Então a irmã vai continuar aqui louvando a Deus. Enquanto ela louva a Deus,